Depois de conquistar o acesso de volta à elite do futebol inglês em 2019, as próximas 3 temporadas do Aston Villa não foram nada fáceis. Até que na última edição da PL, o Villa deu um salto daqueles, e ele coincide justamente com a chegada do Unai Emery no clube. Em novembro do ano passado, na 14ª rodada, e o time estava na 13ª colocação, só 4 pontos acima da zona do rebaixamento. O Aston Villa só termina a Premier League passada na 7ª colocação geral por conta de uma arrancada absurda no segundo turno. Um negócio que logo que o Unai Emery chegou era completamente inimaginável. Se a gente for pegar só a tabela da segunda metade do campeonato inglês, a gente vai encontrar o Aston Villa na 4ª colocação geral, com um destaque gigantesco para sua defesa, que foi a 3ª melhor nesse mesmo período. O porém desse time, aliás o único porém, era o ataque. Foram só 29 gols marcados em 19 partidas. Beleza, aí vira a temporada e o elenco começa cada vez mais a ganhar corpo. O Diaby chega no Villa vindo do Bayer Leverkusen como o jogador mais caro da história do clube. E assim, nem parece que ele tá sentindo adaptação ao futebol inglês. Ele não é um goleador nato, mas é um jogador que te gera muitas chances de gol. E até aqui, em 8 rodadas, ele já meteu 2 caixas e deu outras 3 assistências. Olha só a diferença aqui. Hoje o Villa tá em 5º na tabela da Premier League e tem o 3º melhor ataque. Só tá atrás do Newcastle e do Brighton, mas assim, esses números muito bons ofensivamente não são só pelo Diaby não. Isso porque existe esse cara aí, Ollie Watkins, que chegou no Aston Villa na temporada 2021, e aí vai uma curiosidade pra você, tá? Na época ele também foi a contratação mais cara da história do clube, e nessa temporada o Watkins tá simplesmente voando. É o melhor início dele, o início mais goleador que ele já teve na carreira. Só pra você ter uma ideia aí, em 13 jogos ele já meteu 2 hat-tricks. Tá bom pra você ou quer mais? Se você quiser, vamos dar uma olhadinha então só nos números do Watkins pela Premier League. E não muda absolutamente nada. Hoje, só 6 jogadores têm mais gols marcados do que ele tem. E se a gente for considerar a participação em gols, o Watkins só fica atrás do Haaland e do Salah, que eu e você a gente vai ter que combinar aqui. São 2 dos alienígenas da Premier League. Então tá mais que bom, né? Agora então vamos falar sobre as contratações do Villa pro meio campo nessa temporada. Chegaram 2 caras muito bons de bola, tá? O primeiro deles foi o Zaniolo, simplesmente o autor do gol do título da Roma na primeira edição da Conference League há 2 temporadas atrás. Aí então, ele que era xodó da torcida, acaba forçando a saída, assina com o Galatasaray no final da temporada passada e por lá ele não fez nem 20 jogos, mas marcou 5 gols, foi campeão do Turcão e aí no início dessa temporada ele assina com o Aston Villa, que faz bem mais sentido pelo potencial dele por empréstimo. Ele ainda não conseguiu ser titular nesse time do Villa com frequência. Até aqui ele participou de 6 jogos, os 6 que ele estava disponível, porque ele chega na 3ª rodada e foi titular só 3 vezes. O Tielemans é o outro recém-chegado nessa equipe do Aston Villa, 26 anos só de idade, ele fez pelo menos 2 ótimas temporadas pelo Leicester, 19-20 e 20-21. Nessa última, inclusive, que eu citei, 2020 e 2021, ele, assim como o Zaniolo, faz o gol do título do Leicester na FA Cup, e é um golaço contra o Chelsea. Por outro lado, ele ainda não foi titular em nenhuma partida do Villa nessa temporada de Premier League. Ele teve números excepcionais na temporada passada, estão aí na tela para vocês, inclusive números melhores se a gente for comparar esses aí com os jogadores que hoje são titulares no meio campo do Villa. Aliás, são 2 baita jogadores. O primeiro deles é o Douglas Luiz, que já tinha arrebentado na temporada passada e mais uma vez está jogando muita bola. E eu tô te falando aqui, tá? A seleção brasileira não tá dando atenção para esse cara e ele é jogador de bola. Só pra você ter uma ideia, o Douglas Luiz hoje, entre todos os jogadores do Aston Villa, lidera praticamente todas, 100% das estatísticas de passe, desarmes, interceptações, recuperações de bola, o que mais você quiser. E em gols ele também tá entregando demais, só fez menos gols do que o Watkins. Boubacar Kamara, a dupla dinâmica dele é o famoso carregador de piano do Aston Villa. Esse cara foi impressionante na temporada passada, o líder do Villa em recuperações de bola, e nessa edição da Premier League, adivinha, ele é o 2º jogador com mais desarmes por jogo. As laterais /alas, dependendo do que o Unai Emery resolver fazer em determinado jogo, estão sempre muito, mas assim, muito bem servidas mesmo. Do lado direito, o Matt Cash, que é um jogador que defensivamente te entrega muita coisa, mas ofensivamente é a grande especialidade dele. Ele chega bem demais
demais como elemento surpresa e nessa temporada, só pra você ter uma ideia, ele já meteu 3 gols. E do lado esquerdo é o Lucas Digne, experientíssimo, né? 30 anos nas costas já, tá na sua terceira temporada pelo Aston Villa e hoje é o segundo jogador dentre todos do time que cria mais chances claras. Só tá atrás do Watkins e exatamente por isso que ele também é o terceiro jogador com mais assistências pelo Aston Villa nessa temporada de Premier League. Defensivamente também tem entregado bastante, tá? Dentre todos os jogadores, ele é o segundo com mais interceptações por jogo. O Pau Torres é a grande novidade desse sistema defensivo do Aston Villa para essa temporada, inclusive ele já tinha trabalhado junto com o Unai Emery no Villarreal e foi um pedido do treinador que hoje tá no Aston Villa porque ele estava procurando um zagueiro canhoto que tivesse uma boa saída de bola e é justamente isso que ele vem fazendo. O Pau Torres não foi titular no primeiro jogo dele na Premier League pelo Aston Villa, mas aí depois que ele entrou não largou mais a posição e hoje é um dos pilares do time. Quem fecha o gol desse bom time que o Unai Emery montou é o Dibu Martínez. Esse aí dispensa apresentação, estatística, qualquer coisa, né? Simplesmente goleiro campeão da Copa do Mundo, pegador de pênalti nato e decisivaço na final contra a França. E eu vou me despedir de vocês com essa fotinho aí. Não esquece de deixar o like, hein?